Agora, eu vou tentar desenvolver um pouquinho mais a teoria das ideias, que é, vamos dizer assim, uma parte um pouco mais prática sobre a importância da teoria das ideias, né? Basicamente, né, esse mundo das ideias, que também recebe o nome de mundo das formas, ele tem, né, a função de nos capacitar a fazer generalizações. Sabe quando o sujeito fala assim, ó, olha, todo espelho reflete, sei lá, todo apagador apaga, enfim, a capacidade de criar generalizações. Ela nos é dada pela contemplação desse mundo das ideias. Por quê? Porque, como a gente viu, né, na última reunião, o mundo das ideias ele é um mundo de formas perfeitas, né, das quais tudo que existe no mundo real são imitações. Ou seja, tudo que existe no mundo real tem participação nessas formas ideais, certo? Então, toda garrafa tem participação na ideia de garrafa. Toda mesa tem participação na ideia de mesa. Todo espelho tem participação na ideia de espelho, certo? O que são essas ideias e essas formas eternas, intangíveis, imutáveis que a gente viu na última reunião? Basicamente, é o reino das essências, certo? É onde está a essência, não o perfume. Onde está a essência no sentido de que aquilo que, se deixasse de estar na coisa, a coisa deixaria de ser o que é, certo? Por exemplo, um cachorro sem uma pata, você olha um cachorro sem uma pata, você fala, pô, não é mais um cachorro. Ou ele continua sendo um cachorro? Ele continua sendo um cachorro, evidente. Agora, a forma é o tipo de coisa que, se não estiver na coisa, a coisa deixa de ser o que é, certo? A forma é basicamente aquilo que nos permite fazer essas generalizações. Por isso que eu disse isso, tá? Por isso que nos é possível dizer o seguinte: todo ser humano é tal. Porque existe uma forma. Essa forma, para Platão, é a essência das coisas. E a essência das coisas para Platão não está nas coisas em si e nem no sujeito, tá? Que pensa. Está no mundo à parte. Não está nem na coisa, nem no sujeito. Está no mundo particular e pessoal, que é o mundo das essências, que é o mundo das formas, tá bom? Beleza? Ficou tranquilo até aqui? Deu para entender? Tranquilo. Ó, o cara que desenvolve essa teoria muito bem, e parece assim, nossa, hoje a gente tem uma neurociência muito sofisticada, né, uma física ótica muito sofisticada, e esses conceitos eles perderam validade. Não é verdade, não. Um sujeito que aprofunda muito essas ideias de Platão é o Husserl, Edmund Husserl. É o pai da fenomenologia. Husserl viveu no começo do século XX. E ele é um cara que desenvolve muito bem a teoria das ideias, só que a seu modo, né, claro. Ele é um cara que desenvolve bem essa teoria e, infelizmente, os sucessores dele na fenomenologia, Martin Heidegger, por exemplo, eu não penso que fizeram esse mesmo serviço bem feito. Eu acho que o Husserl foi responsável por fazer uma coisa muito bem feita, criar uma coisa muito bem feita, e agora os sucessores dele não levaram tão bem adiante. Outra pessoa que foi aluna do Husserl foi Edith Stein. Eu acho que alguns de vocês conhecem Edith Stein, já ouviram falar de Edith Stein? Husserl foi professor de Edith Stein. Inclusive virou santo depois, né? Eu acho que ela virou santo. Bom, então vamos lá. Agora em Platão a gente vai ver a questão da felicidade, ok? A felicidade em Platão, ela me parece muito diferente do que a gente tem por felicidade atualmente, né? Corrente, a gente tem a ideia de que felicidade tem alguma relação direta com a quantidade de prazer que você sente em determinado momento, né? Felizes são aqueles que... E aí tem uma definição burra já no final. A felicidade, hoje em dia, ela está muito ligada a um hedonismo, né? Aquela ideia de autossatisfação, certo? A ideia de servir-se a si mesmo, servir aos seus desejos, apetites, impulsos, etc. Né? Desde o Droga, Sexo e Rock and Roll, lá da segunda metade do século XX, até aqui, assim, o estrago ele foi absurdo. E gerou consequências, eu acho que imapeáveis, né? Não dá para a gente mapear tudo que decorreu dessa mentalidade, né? Em termos de doença venérea, por exemplo, já é um bom exemplo disso. Bom, então, hoje em dia a gente tem uma noção de felicidade muito baseada no possuir, né, no ter e na autossatisfação, né? Nossa felicidade hoje é toda essa.
E um conceito que, ao longo da história, sempre teve presente nas pessoas, e hoje continua presente, é a ideia de que a felicidade ela decorre do poder, né? O poder enquanto substantivo, não verbo. Que, na verdade, estão muito ligados. É a questão de que o sujeito ele pode exercer, né, controle, ele é livre para fazer o que ele quiser, então a felicidade está muito ligada à liberdade, né? E, atualmente, essa é a mentalidade. E aí, craque, bem-vindo. Bom, então a mentalidade vigente hoje é que a felicidade ela decorre, né, da autossatisfação, de momentos de prazer. O que coloca as pessoas, né, num estado de ilusão. A pessoa sempre tem aquela ilusão, né, de que em determinado período da vida dela, ela vai estar na praia, certo? Deitada ao lado, na areia, ao lado das... Não na areia, porque a areia incomoda, mas em um lençol na areia, certo? Nem o sol vai estar muito ardido nesse dia. Ela não vai estar preocupada com as contas no banco. Ela vai estar ao lado das pessoas que ela gosta. E ela não vai ter hora para chegar em casa. Nesse dia, sem conta para pagar, com dinheiro sobrando, olhando para a praia, olhando para aquele horizonte, aí ela vai estar feliz. E todo mundo nutre essa expectativa idealizada de felicidade em maior ou menor escala. Mas todos nós vivemos a ideia de felicidade, de algum modo somos induzidos a ter a noção de felicidade como algo que gira em torno da autossatisfação, de uma conquista pessoal, certo? Especialmente no que Platão ia chamar de mundo da material, né? Então, essa noção de felicidade corrente contraria completamente a noção que Platão tinha de felicidade, certo? Para Platão, a felicidade ela está no exercício das virtudes, no cumprimento do dever. Para Platão, o sujeito feliz não é o sujeito que satisfaz a própria vontade. Para Platão, o sujeito feliz não é o sujeito que está sorrindo. Para Platão, o sujeito feliz não é o sujeito famoso. Para Platão, o sujeito feliz não é o sujeito rico. Para Platão, o sujeito feliz não é o sujeito que não tem dívida nem problema na vida. Não, não, não. Para Platão, o sujeito feliz é o sujeito que consegue exercer as virtudes, submetendo à razão seus impulsos, por exemplo, né? É o sujeito que tem autocontrole, é o sujeito que tem autodomínio, é o sujeito que consegue viver as virtudes, exercê-las, certo? Esse, para Platão, é o sujeito feliz. A felicidade, para Platão, ela está muito ligada ao bem, né? Ao fazer o bem e a, vamos dizer assim, exercer o controle sobre si e seus impulsos pessoais, tá? Então, hoje, essa mentalidade idealizada de uma felicidade que se alcança pela conquista, pela riqueza, pela fama, por muitos amigos, né? A ideia de que, nossa, se eu tiver muitos amigos, eu for amado por muita gente, eu vou ser feliz. Essa noção de felicidade gira em torno da autossatisfação e não tem nada a ver com a felicidade para Platão. Platão ia falar, não, isso aí pode ser talvez alegria, felicidade não. Felicidade é o exercício da virtude. Felicidade está na grandeza da alma. O sujeito feliz não é o sujeito que tem muitos amigos, que é famoso, é reconhecido, que é rico. Não. O sujeito feliz é o sujeito que se controla, é o que tem controle sobre si e não serve aos seus impulsos. Certo? Para Platão, gira em torno disso a felicidade. Felicidade não é bem-estar. A felicidade é o exercício das virtudes. Ok? Aqui, a gente quebra outro conceito de felicidade, outra característica do conceito de felicidade vigente, que é o conceito subjetivista, que é a felicidade subjetiva. Cada um vai ser feliz, né, de acordo, né, com o que achar. Então, o sujeito que acha que vai ser feliz se for famoso, o sujeito que acha que vai ser feliz se conseguir casar com a menininha que ele gosta, o sujeito que acha que vai ser feliz se ele ganhar muito dinheiro, e o sujeito que vai ser feliz se ele comprar determinado carro. Certo? Então, cada um tem o seu tipo de felicidade e vivamos todos em busca dessa conquista. Não. Para Platão, a felicidade não é algo subjetivo, é algo objetivo. É isso que eu acabei de descrever. Para Platão, a felicidade ela não tem a ver com o bem-estar. Para Platão, a felicidade ela tem a ver com algo que transcende esse mundo, né? Material, etc. Bom, isso também nos dá uma noção sobre o que Platão pensa sobre a beleza, né? A beleza para Platão, porque hoje também uma outra noção que a gente tem é de beleza subjetivista, né? Belo é o que a pessoa achar. Então, o sujeito ele pode achar uma música da Anitta bela, o sujeito ele pode achar um funk belo, o sujeito ele pode achar um sertanejo aí que fala de traição, etc, etc. O que acontece na balada fica na balada. Bela, e tá tudo certo, cada um tem a sua opinião sobre o que é belo.
Só que aí é mais um erro, né? Platão ia dizer o seguinte, não, cada um pode ter seu gosto, né? Cada um pode ter sua opinião, mas a verdade é que beleza é algo absoluto e que tem que obedecer a alguns critérios, ok? Então, se a coisa dada, né, específica, obedece a alguns critérios, ela é bela. Se ela não obedecer aqueles critérios específicos, ela deixa de ser bela. Simples assim. E esses critérios são absolutos. Agora, pensem comigo. Sempre o que a gente já entendeu das formas, né? A forma é aquilo que a coisa precisa ter para ser o que é e que se não tivesse, deixaria de ser o que é. A forma, sendo isso, ela nos dá uma certa noção de algo, né, que precisa conter, né, as coisas bonitas. Alguém saberia me dizer? Nas coisas belas, né, dentro do conceito platônico? Alguém saberia me dizer? Lembra que a beleza está vinculada ao mundo das formas perfeitas, certo? Então, o que seria belo para Platão? Exatamente, o silêncio. Não, é brincadeira, Platão gostava de música. Ó, a beleza, exatamente, a beleza, quando ela nos remete, né, a um mundo de formas perfeitas, formas exatamente, vamos dizer, harmoniosas, formas que não estão sujeitas aos defeitos, né, das coisas materiais e tal, ela nos ensina uma coisa, por exemplo, a noção de proporção. Então, dentre os conceitos importantes que depois Aristóteles vai desenvolver para a beleza, é a noção de proporção, né? Se as coisas têm proporção, se as coisas têm harmonia, etc, etc. Tudo aquilo que nos lembra algo perfeito, né, são características que se enquadrariam na noção plena e sublime de beleza, que estaria também nesse mundo das formas, tá? Então, isso é beleza para Platão. Eu vou retornar essa parte das formas depois, porque eu acho que ela é fundamental. Platão, ele começa um conceito que depois a psicologia moderna, ela vai desenvolver muito bem, que é a noção de inconsciente. Para Platão, as pessoas, elas têm dentro de si, ele usa uma alegoria de animais, né? Animais, né? Que ficam guerreando entre si e tal, e que às vezes nos levam de um lado para o outro, tá? E é esses animais aí que o sujeito virtuoso precisa controlar e dominar para exercer sobre eles a virtude, ok? Então, Platão, nele, né, em Platão surge a noção de inconsciente, certo? A ideia de que há algo dentro de nós e que tenta nos impulsionar, certo, para vários caminhos e que a gente precisa controlar para viver bem, ok? Então, Platão, ele desenvolve essa noção aí que depois a psicologia vai aprofundar muito, especialmente o Dr. Freud, tá? Então, agora vamos retornar para a ideia de felicidade, tá? Hoje em dia, pessoal, né, quando a gente pensa em felicidade, nos vem à mente várias coisas que, se a gente teoricamente tivesse, nos faria felizes, né? Agora eu quero que vocês pensem em alguns nomes que eu vou dar aqui e me respondam se essas pessoas foram felizes dentro desses critérios de vocês, ok? Michael Jackson, Owen Wilson e alguns aqui que eu acho que não vão conhecer, Robert Enke, ele foi um goleiro da seleção da Alemanha, sucessor do Oliver Kahn, né, no gol da Alemanha. E qual que foi o outro que eu sempre uso? Robin Williams. Tá? Mais um, Jim Carrey também. São os que eu sempre cito. Para o conceito atual e vigente de felicidade, que é a ideia do ter, do possuir e do poder, né, a ideia do poder, o Michael Jackson, dada a influência, a fama, o número de fãs, certo? O poder, ele poderia ser considerado um sujeito feliz? O Owen Wilson, aquele ator loiro que fez o Penetra os Mãos de Bico, Marley e Eu, né? Aquele loirinho lá. Ele poderia ser considerado um sujeito feliz? Nossa, como eu queria ser esse cara. O Robin Williams, ele fez vários filmes também, dentre os quais eu não lembro de nenhum agora. Mas ele poderia ser considerado um sujeito feliz? O Robert Enke, ele foi um goleiro da seleção da Alemanha, sucessor do Oliver Kahn. Ele poderia ser um sujeito, considerado um sujeito do som do coração? Deve ser por causa do som do silêncio? Enfim.
Vejam, esses sujeitos aí, eles poderiam ser... Não, o Robin Williams fez esse filme. Eu achei que estava atrasado o áudio, cerca de 10 minutos. Boa. Robin Williams. Bom, fez O Som do Coração. E tem também Pat Adams, é um bem famoso dele. Robin Williams. Muito bom. Isso, Vitor. Pat Adams e O Som do Coração, 2 filmes do Robin Williams. Um ator, quem não quer ser ator, né? Quem não sonhou em ser ator, quem não sonhou em ser jogador de futebol ou músico como o Michael Jackson, um dos maiores de todos os tempos, são pessoas felizes, não é isso? Será que são? Porque eu e você, a gente tem a tendência a achar que isso é felicidade. Agora, em contrapartida, eu vou citar outras pessoas, que talvez vocês já ouviram falar, e vocês vão me responder quem de fato era feliz, ok? Vamos lá. Abraão. Teve um sujeito chamado Abraão. Esse cara, ele vivia nos pastos, certo? No sol, não tinha ar-condicionado, não tinha Wi-Fi, né? O 3G dele era muito ruim na época, e a geladeira também, às vezes, quebrava, certo? Ele ia no mercado, né? E, às vezes, quando ele comprava o steak, né? Não vinha tão bom, enfim. Ele era um cara que vivia no pasto, do sol, lá no meio dos bois e das ovelhas, enfim. Esse era Abraão, certo? Que migrou muito tempo. Teve um outro personagem chamado Moisés. Moisés, coitado do Moisés. Ele ficou 40 anos ouvindo um povo reclamar na cabeça dele, no deserto. No deserto, 40 anos. E assim, a sombrinha dele, né, não era tão sofisticada, certo? A garrafinha, o cooler, certo? O cooler dele, né, com a cervejinha e tal, tava, né, não gelava tão bem, enfim, não era tão confortável, né? Esse é Moisés. Teve um sujeito chamado Isaías, né? Isaías, ele era um cara que ele falava que ele ouvia Deus falar e tal. E ficaram muito bravos com Isaías, ele morreu cortado no meio, serraram o sujeito ao meio e mataram Isaías. Teve um cara que foi Jeremias também, e Jeremias falou, esse povo aqui, ele vai terminar exilado na Babilônia. E aí, ficaram muito bravos quando jogaram ele num poço, no meio da lama lá e tal. Esse foi Jeremias, tá? Teve um cara chamado José, que ele tinha uns irmãos lá, que ficaram muito bravos com ele porque ele teve um sonho e traíram ele e venderam ele para o Egito. Teve um sujeito que ele veio aqui, nasceu, ele era muito pobre, morava numa cidade que não era nem muito respeitada, Nazaré. E, de repente, ele começou a ensinar um monte de gente, os líderes intelectuais da época ficaram muito bravos com esse cara e falaram o seguinte, a gente tem que prender ele e a gente tem que dar um jeito desse cara morrer, certo? Vamos falar que ele está indo contra o César Romano, o imperador romano, vamos dar um jeito dele ser preso e morrer. E esse cara foi preso injustamente e morto na cruz, humilhante, uma morte humilhante. E teve depois dele um cara chamado Estevão, que falou algumas coisas sobre esse mesmo Jesus aí, e tacaram pedra no nome até ele morrer. Teve um cara chamado Paulo, que viveu a vida inteira para pregar o evangelho, que é a mensagem desse mesmo Jesus de novo. E quando ele foi preso, foi a julgamento, não tinha uma pessoa para defender ele no julgamento. Ele escreveu isso aí para Timóteo, 2 Timóteo, ele escreve isso. Falou, na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Ele foi abandonado por todo mundo. Certo? E ele vai, em determinado momento ele é apedrejado e finge de morto para não ter que morrer. Foi uma vida complicada do Paulo. E teve João. João é o cara que ficou com a mãe desse mesmo Jesus, e em determinado momento o imperador romano, Domiciano, fica muito bravo com João e fala, olha João, você vai ser exilado, eu não vou te matar, mas você vai ficar longe de todo mundo numa ilha. Jogaram o João numa ilha. De novo, não tinha um Wi-Fi muito legal na época. Na ilha lá o sinal não chegava muito legal, às vezes a mensagem dele demorava um pouquinho, né? A chamada de vídeo não era muito boa, e ele ficou lá exilado nessa ilha chamada Patmos, né? Eu citei outras pessoas. Agora, dentro do que eu e você a gente chama de felicidade, quem era feliz? Era o Michael Jackson, mundialmente famoso, cheio de amigos? Era o Robin Williams? Era o Owen Wilson? Era o Jim Carrey? Pessoas famosas, cheias de dinheiro, cheias de poder? Ou sujeito que vivia no deserto, no meio do pasto, outro que teve que se fingir de morto para não morrer, outro que foi exilado numa ilha, meu Deus. E outro que foi crucificado, né? O cara morreu crucificado, ele viveu a vida inteira negando o que falavam sobre ele os fariseus, distorciam o que ele dizia, meu Deus. Quem que foi feliz, eu pergunto? Agora, Platão ia falar o seguinte, ó, a felicidade, enquanto bem-estar, ela não existe. Isso não é felicidade. A felicidade é o exercício da virtude, é o autocontrole, é pegar esses leões internos e colocar uma rédea neles e falar, quem manda aqui sou eu.
E isso a gente adquire pelo hábito, depois o Aristóteles vai dizer. Tá? Então, a noção de felicidade como algo objetivo, que não depende de opinião e que não depende do bem-estar nem da autossatisfação, é o que Platão ensina. Inclusive, Platão ele narra a vida de alguns tiranos, ele cita tiranos, aqueles reis que controlam um pouco, né? Tipo os comunistas, sabe aquele, tipo um Mao Tse-tung, aquele negócio, um Stalin, né? O cara que manda em tudo, né? Um Fidel, sabe aquela história? O cara que manda em tudo e tem plenos poderes. Por que ele cita o tirano? Porque o tirano é o cara que traz à tona essa ideia de que eu posso tudo, eu controlo tudo e todos estão ao meu serviço. Que tem muito a ver com as noções errôneas de felicidade, ok? Platão cita isso aí para contrariar. Ele vai falar o seguinte, mas esse tirano é o cara que não consegue dormir à noite, é o cara que não tem paz na alma. O Platão é aquele que, quando ele cita o que, né, no diálogo que ele mesmo escreveu, Sócrates fala o seguinte, olha, melhor do que causar, não cause o mal, ainda que você sofra o mal, certo? Então, ele desenvolve uma noção de que a felicidade não está no exercício do poder. O poder não se exerce sobre os outros, ok? Não é o poder da conquista, não, ao contrário. É algo para dentro, é o autocontrole, é o exercício da virtude. Para ele, a felicidade está ligada ao bem da alma. E como a felicidade está ligada ao bem da alma, é melhor você sofrer injustiça de fora do que causá-la de dentro para fora. O que suja o homem, ou alguma pessoa que eu não sei se já ouviram falar, lá atrás falou o seguinte, o que suja o homem não é o que entra, é o que sai. E Platão ele vai nesse caminho, ele fala, olha, sofra o mal, não cause o mal. Porque o verdadeiro bem, a verdadeira felicidade não está na conquista de fora para dentro, mas está no autocontrole, no exercício das virtudes. É de dentro para fora. Esse é feliz, esse é virtuoso. E o virtuoso é o feliz. Beleza? A gente entendeu então o que é felicidade para Platão? Beleza. Ficou alguma coisa não deu para entender? Não ficou claro? Não, Vitor, deu para entender sim. A noção do inconsciente, né, de que toda pessoa tem animais brigando dentro de si e tal, também ficou tranquila? Beleza. Agora só uma nota de rodapé, tá bom? O mito de Atlântida, acho que alguém já ouviu falar, foi desenvolvido por Platão em 2 obras, Timeu e Critias, tá bom? No Timeu, ele narra a criação do universo. Para Platão, o universo ele é criado por um demiurgo. Esse demiurgo, ele observa as ideias plenas e perfeitas, né? E molda a matéria, que já existe, não foi criada por ele, e molda a matéria olhando para essas ideias plenas e perfeitas. E ele vai criando o mundo. Então, todo esse mundo que existe foi a criação desse demiurgo que move a matéria, né? Articula a matéria como se fosse massinha, como se fosse argila, criando a realidade material a partir de uma massa, né, que não tinha forma, caótica. Olhando essas ideias, ele tenta imitá-las. Esse é o demiurgo. Para Platão, é assim. Que mais? Deixa eu ver aqui. Que mais que eu anotei? Retomar só o conceito de teoria das ideias. Então, o que é o mundo das ideias? É o mundo onde está a essência das coisas, tá? Então, se a garrafa aqui, ela obedece aos critérios que a forma plena e perfeita de garrafa estabeleceu, ou então se ela seguir esses parâmetros da ideia plena de garrafa, ela vai ser chamada por todo mundo que olhar para ela garrafa. Se um cachorro, ele obedecer a todos os critérios que a forma de cachorro exige, ele vai ser um cachorro, etc, etc. Então, no mundo das ideias, que não está nas coisas e nem no sujeito, não está na mente do sujeito. Se algum dia, por algum motivo, você ouviu o termo, o Platão era idealista. Gente, não. Idealista vai falar só que a verdade está na mente. Não. Para Platão, a verdade está fora. A verdade está fora da mente do sujeito, tá? Ele é realista, não idealista. Depois a gente vai chegar nesses assuntos aí. Então, esse mundo das essências é o que dá forma às coisas, tá? Então, as coisas, a matéria das coisas obedece a esse mundo pleno e perfeito, que é o mundo das essências. Beleza? Isso nos possibilita fazer generalização. Por exemplo, quando eu falo de garrafa, a garrafa, eu não estou necessariamente falando dessa garrafa aqui. Eu consigo falar pensando nessa ideia de garrafa que é plena e perfeita. Eu chego a esse mundo das ideias pelo pensamento. Ele não está na minha mente, mas eu chego a ele pelo raciocínio. Beleza? Beleza. Agora, vamos falar sobre... uma coisa interessante. Platão ele vai falar que a busca dos prazeres e apetites fazem a vista do sujeito voltar-se para baixo. Ele não gosta disso, não. Ele fala, não é por aí, não.
volte-se para o alto, né? Voltar-se para a verdade, ok? E aí ele fala sobre as virtudes, etc, etc. Então, se Platão vivesse no nosso mundo hoje, ele ia ficar muito bravo, né, com o atual estado de coisas. Você olha o que se desenvolve a segunda metade do século XX, drogas, sexo e rock and roll, né, era o tripé ali daquele momento. E alguns grupos surgem, né, os hippies, por exemplo, os skinheads, entre outros, né, jovens é uma benção. E esses caras aí, eles trazem essa noção de viva a liberdade, freedom. E algumas outras frases emblemáticas, né? Faça amor, não faça guerra, por causa da guerra do Vietnã, etc, etc. Aí a conta chegou, né? Tanto de pessoas aí que faleceram por causa de AIDS e outras coisas mais, né? Bom, agora uma pergunta, quem que está certo? O Platão ou a ideia corrente de felicidade? Qual ideia de felicidade fortalece as musculaturas da alma? O que vocês pensam sobre isso? Se alguém puder falar agora, vai ajudar. Sound of silence. Tem alguém ouvindo, será? Eu acho que não tem mais ninguém aí, né? Ninguém. Ó, vamos lá então. Vejam só vocês. Dormir. Vejam só vocês. A ideia de felicidade em Platão. Sabiam vocês, né, que na Idade Média seguiu-se muito os ideais platônicos e aristotélicos e que o suicídio praticamente inexistia na Idade Média? Vocês sabiam disso? É um dado importante. As pessoas nunca viveram tão confortáveis e nunca buscaram tanto a autossatisfação, a falta de um ideal, né? E nunca foram tão doentes da mente, da alma. Vamos falar alma para não falar psique. As pessoas nunca foram tão doentes. E as pessoas nunca perseguiram tanto esses ideais de felicidade voltados para a autossatisfação. O Viktor Frankl desenvolve muito bem a teoria dele, trazendo esse contraste, né, entre o que a gente acha que vai fazer bem e o que realmente faz bem. A ideia de cumprir um sentido, a ideia de seguir a um valor, a ideia de buscar, aí numa linguagem platônica, o supremo bem, é o que, para eles, está a saúde da alma, né? É onde está a saúde da alma para esses caras. E essa ideia aí de que você vai buscar autossatisfação e tudo mais, ela, na verdade, ela é uma ideia falida e que vai levar o sujeito ao buraco existencial. Quanto mais o sujeito tenta satisfazer as suas vontades, apetites e tudo mais, ele menos vai ser feliz, porque ele vai se deparar com um vazio existencial. Tem um sujeito chamado John Mackay, ele foi reitor de Princeton. Ele viveu no final do século XIX e na primeira metade do século XX. John Mackay escreveu um livro que chama O Sentido das Coisas. Ele narra a história de um sujeito que saiu pela vida para buscar a felicidade. E ele busca nos prazeres, em todos os prazeres. Ele não nega nada a si. E em todos os prazeres ele busca a felicidade. Ele busca a satisfação e, depois de velho, e de tanto ter buscado a felicidade, ele retorna para casa. E quando ele retorna para casa, na frente da casa dele tinha um pomar. E tinha uma plantação de cebolas. Bem, ele vai, desce, pega uma cebola e começa a descascar a cebola. De modo que cada casca da cebola que ele tirava representava uma aventura que ele viveu na busca pela felicidade. Em determinado momento ele termina de descascar essa cebola. Ela acaba vazia, porque a cebola ela não tem caroço, ela é só casca. E John Mackay, ele narra essa história para mostrar que a busca da felicidade através da satisfação é como descascar uma cebola. Você vai cada vez mais fundo, mas uma hora termina em nada, num vazio, porque tudo aquilo foi casca, sem essência. Certo? Platão ia corroborar, ele iria concordar com essa ideia do John Mackay de felicidade. Certo? Então, eu acho que a gente fecha por aqui, Platão. Alguém ficou com alguma dúvida? Por enquanto, não. Nenhuma, Vitor. Beleza, o sentido das coisas. Se alguém quiser ler esse livro, eu tenho o link que tem esse livro todo. Primeiro capítulo, o sentido da hombridade. Entre tudo que a pessoa pode ser homem. É a principal e mais difícil missão.
É muito legal. O John McAfee é um grande intelectual. E tem o Viktor Frankl também. Quem quiser saber mais, temos as psicólogas aí do grupo, temos a tia Mildred, e é isso aí. Bom, pessoal, eu acho que eu peguei a folhinha errada aqui. Ah, tá, E agora, só falar uma coisinha sobre esse grupo aqui. Grupo de estudos culturais, né? A palavra cultura vem de cultivo. E a ideia desse grupo é cultivar o supremo bem. É cultivar aquilo que há de mais elevado. Por isso que a gente começou com Platão. Eu acho que poucos na história foram tão grandes como Platão. Então, a ideia é cultivar essas ideias que vão dar crescimento, né? E que vão fortalecer a nossa alma, tá? Então, quando você cultiva coisas ruins e chama, por exemplo, piche no muro de cultura e funk de cultura e esse tipo de programação que a televisão apresenta de cultura, você está cometendo um crime contra a alma das pessoas, né? E cada vez mais se lançam na busca pelo prazer e cada vez mais se deparam com um vazio existencial. Um sujeito que é muito bom para explicar isso aí foi Salomão. Dele é dito que foi o mais sábio de todos. E Salomão, ele escreve um livro que se chama Eclesiastes, e que eu não sugiro que pessoas imaturas leiam, mas pessoas maturas eu sugiro que leiam. E que é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. É o livro de Eclesiastes. Vocês têm na Bíblia de vocês. Quem tiver Bíblia, quem não tem, não tem. Mas vocês acham na internet muito fácil. Eclesiastes, o livro de Platão, de Salomão, ok? É um livro fantástico. E ele mostra basicamente isso. Ele fala, olha, tudo é correr atrás do vento. Eu já fiz de tudo. Salomão tinha 600 mulheres. Salomão, ele tinha os melhores vinhos. Salomão, ele, né, tinha todos os prazeres à sua disposição. Ele fala, olha, eu fiz de tudo para satisfazer a minha alma. Tudo foi correr atrás do vento. Ele fala isso. Então, é uma coisa que eu sugiro aí. Agora, para fechar, tá? Platão, ele influenciou muito a filosofia de Santo Agostinho. Só que Santo Agostinho, ele vai trazer algumas mudanças na filosofia de Platão. Santo Agostinho, agora essa imagem vai facilitar muito a comunicação de vocês. Pensem no mundo, né? Pensa uma cidade, imagina uma cidade. Pode ficar com o olho aberto, mas imagina uma cidade, certo? Agora, essa cidade ela não tem cores. Pensa ela toda cinza, né? Aquela televisão da década de 50, da época da Marina, tô brincando. Essa televisão da década de 50. E você está vendo uma cidade toda em preto e branco. Aí, agora pensa naquele feixe de luz. Já viu o dia de chuva? Quando no meio da nuvem sai um feixe de luz assim, que é o raio solar passando por entre as nuvens, e a gente vê assim até o formato dele descendo sobre a Terra. Vocês conseguem imaginar essa cena? Sim, não. Pense numa cidade cinza, certo? Com um feixe de luz descendo em alguns lugares específicos dessa cidade. Essa é a filosofia de Santo Agostinho. Porque para Santo Agostinho, há o mal, né? Mas calma, o mal não é substância. Como que eu posso começar a explicar isso? Para Santo Agostinho, essa é a graça. Em boas atitudes do cotidiano, quando, por exemplo, você se compadece de alguém e faz uma doação, quando você obedece seu pai e sua mãe, mesmo discordando dele, quando você é amoroso, genuinamente, sem esperar nada em troca, quando você ajuda alguém, quando você obedece ao mandamento de Deus, quando você faz o bem, enfim, você está sendo iluminado pela graça. Por isso que eu falei da cidade cinza, né, com feixes de luz. Esses fatos bons são manifestações da graça de Deus. Certo? Essa é a filosofia de Santo Agostinho. Mas não para por aí. Santo Agostinho, ele desenvolve... Eu não vou entrar muito em Santo Agostinho, não. É só um panorama geral. Santo Agostinho, ele desenvolve essa teoria de Platão, das ideias. Ele fala o seguinte, ó... Essa capacidade nossa de fazer generalizações, as formas, as essências, nos são dadas a conhecer por iluminação divina. Então, para Santo Agostinho, é o mundo material, certo? E a nossa capacidade de encontrar a forma de uma garrafa, ou a forma de um estojo, ou a forma de um caderno, de uma mesa, seja lá do ser humano, certo? A capacidade de contemplar essa forma, que seria a essência das coisas, que para Platão está no mundo à parte, nos é dada por Deus, por iluminação dele mesmo, tá? Então, para Santo Agostinho, o conhecer das essências nos é dado por iluminação divina, ok? Então, basicamente, contemplar o mundo das ideias para Santo Agostinho é uma iluminação que Deus faz, né, nos seres humanos. Então, vem de Deus a nossa capacidade de fazer generalizações. Quando você ouvir toda generalização é burra, não é. Ao contrário, generalizar requer inteligência.
requer uma compreensão macroscópica de algo, tá? Mas calma, que há os acidentes. Os acidentes. Por exemplo, todas as pessoas são seres humanos, por definição, participam da forma de ser humano. Mas cada pessoa tem seus gostos, seus medos, sua raiva, enfim, né? Torce para o seu time. Essas questões são periféricas. Cada ser humano é um universo? Não necessariamente. Por quê? Porque existe uma forma central, essencial, da qual todos os seres humanos participam. Tá? Essa é a teoria das ideias de Platão, e Santo Agostinho ele leva ela adiante e diz que esse conhecer das formas é por iluminação divina. Então, as coisas elas têm uma essência, certo? E tem os acidentes. Os acidentes podem se alterar e a coisa não deixa de ser o que é. Por exemplo, uma garrafa sem a tampinha não deixa de ser uma garrafa, sem o rótulo ela não deixa de ser uma garrafa. Mas sem a forma de garrafa ela não seria uma garrafa. Tá? Aqui forma, eu esqueci de falar isso, me perdoe. Forma não é formato, tá? Não tem a ver com formato geométrico. Tem a ver com essência mesmo, pense em essência. Tá? E Santo Agostinho diz que o conhecer dessas essências provém de iluminação divina. Outra coisa que Santo Agostinho diz é o seguinte, ó, você é mau, tá? Por natureza, você é pecador, e você não consegue fazer o bem de jeito nenhum. Só que Deus, pela graça, ele consegue te capacitar a fazer o bem. Ou seja, até a sua vontade de fazer o bem vem de Deus. Não só o realizar o bem, mas a vontade de fazer o bem vem de Deus. Você é incapaz, né, de andar com suas próprias pernas se não for pela graça de Deus. Ok? Ele desenvolve a ideia de pecado original. O que é o pecado original? O pecado da origem, né? Lá de Adão e Eva. Ele fala, ó, pecaram. Isso gerou, né, uma cicatriz que está marcando todo o ser humano, toda a posteridade. Essa cicatriz nos faz ter tendências maléficas, né? O ser humano ele tende ao pecado. Para Santo Agostinho, o ser humano tende ao pecado. E ele desenvolve essa ideia, então, de pecado original. Então, esse pecado original nos influencia os dias da nossa vida. Tá bom? E, pela graça, nós podemos superar essa tendência ao pecado. Tá? Pela graça. Ou seja, até para orar a Deus, Santo Agostinho uma vez ele falou assim, Senhor, primeiro permita-me fazer uma oração bem feita, e depois ouça essa oração que o Senhor mesmo me concedeu, sabe? Mais ou menos isso. Eu não consigo fazer basicamente nada sozinho se não for por iluminação da graça. Inclusive, amar a Deus vem de Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se não fosse o amor de Deus manifesto em nós, nos capacitando a amá-lo, nem isso nós faríamos. Tá? Então, o Agostinho ele vai desenvolver isso aí. A gente vai entrar mais profundo em Agostinho também, que é fantástico. É fantástico. Particularmente o meu favorito dentro do cristianismo.